Olá pessoal, mais uma aula de biologia, professor Denis, vamos lá? Bom, a gente já vinha estudando evolução, né, de como que os indivíduos, né, os seres vivos evoluem, tanto animais como vegetais, né? Agora nós vamos estudar particularmente cada reino, né? Vamos começar pelo reino vegetal, depois posteriormente vamos estudar o reino animal e sua evolução, né? Tanto o reino animal quanto o reino vegetal, a evolução é bem parecida, né? Do mais simples para o mais complexo, não do inferior para o superior. Isso não tem sentido falar isso. E sim do mais simples ao mais complexo, né? Complexo em termos de ter vários órgãos, é, vários sistemas, né? E o mais simples é uma célula só, unicelular. O mais complexo, órgãos, sistemas, né? Então vamos lá, vamos começar pelos indivíduos mais simples aqui no reino vegetal, tá certo, gente? Vamos lá, então, presta atenção aqui, é o seguinte. Então, biologia vegetal, reino vegetal. Em termos de evolução, nós vamos começar pelo mais simples aqui, ó, as briófitas. Depois vamos para as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. De uma maneira geral aqui, nós vamos falar aqui de uma maneira geral. Depois nós vamos estudar um por um, né? Nós vamos estudar cada vegetal particularmente, as briófitas particularmente, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Mas de uma maneira geral, para a gente ter uma introdução no assunto, nós vamos começar mostrando todas elas, tá? Então, briófitas, as mais simples, né, evoluíram para as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As pteridófitas ainda existem, assim como as pteridófitas, gimnospermas. Exemplos de briófitas são os musgos. Exemplo de pteridófitas, as samambaias. Exemplo de gimnospermas são os pinheiros, aquele pinheiro de Natal, né? E angiospermas são as mais complexas, as que dominaram mais o ambiente, por causa da sua independência da água. Então, as briófitas, em termos de evolução aqui, a gente tem de pensar o seguinte: independência da água. Mais independência da água, tanto em termos de nutrição para suas raízes, suas folhas, quanto também para sua reprodução, principalmente em termos de reprodução. Então, as briófitas aqui, elas são totalmente dependentes da água, ou melhor, da umidade, né? Tanto que elas só crescem na parte da floresta, aquelas partes embaixo da floresta, mais escura, mais úmida, né? São aqueles musgos que a gente vê no beiral de casa, assim, ó, onde tem muita umidade, vai nascendo aquele verdinho ali, aquilo ali é um musgo, né? Aquilo ali não tem raiz, né? Não tem caule, são folíolos assim rudimentares, né? Devido à dependência da água, né? Então não tem raiz, depende muito da água, exatamente. Então depois nós evoluímos para as samambaias, para as pteridófitas, que são plantas que já têm uma certa independência, elas já têm um caule, né, já tem uma folha, né, mas ainda uma certa dependência da água, né. As gimnospermas então são os pinheiros, são as maiores árvores do mundo, né, chega a 60, 70 metros de altura, né, e são mais independentes ainda da água, né, já tem raiz, já tem caule, folha, né, já tem uma flor rudimentar, né, mas não tem o que? Fruto, tá certo, gente? Tem semente, mas não tem fruto. E finalmente as angiospermas, que dominaram mais o planeta, né? São plantas que podem viver até no deserto, florestas úmidas, florestas frias, etc, etc. E apresentam uma característica a mais: a semente envolvida num fruto. Por exemplo, o tomate, a manga, uva, né, toda goiaba, toda essa quantidade, né, de plantas que vocês conhecem aí, que a gente se alimenta inclusive, né?
Então, pessoal, é isso daí, tá? Vindo aqui, ó, das mais rudimentares, as briófitas, totalmente dependentes da água e da umidade. As pteridófitas, que já apresentam vasos condutores, um pouco de independência. As gimnospermas, que já apresentam sementes, mas não produzem frutos. E as angiospermas, que produzem sementes, frutos, flores, né, flores coloridas, etc. e tal. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Um abraço para vocês.